Boa tarde, quero convidar a todos e a todas e a todes para minha aula ao vivo no meu canal do YouTube, que agora já está com 1.600 inscritos, sobre do que se trata essa minha mentoria, o que é esse meu curso, conte sua história, cuide sua vida. Eu tenho visto que tem muita gente ainda com dúvida e por conta disso eu quero detalhar, tirar todas as dúvidas nessa aula no dia 23 de junho. Vou marcar, eu estou 4 horas à frente do Brasil, vou marcar, deixa eu ver, 7 horas do Brasil, vai ser 9 horas da noite aqui, ok, tudo certo, porque eu acho que é um horário que dá para todo mundo que está em casa, senão eu vou deixar apenas por um dia, depois eu vou tirar. Resumindo, esse meu curso online, eu chamo de mini curso, embora muita gente que já fez diga que ele é longo, as aulas são longas, são poucas, porém são longas. Ele dá as bases para uma pessoa que nunca estudou roteiro, que nunca teve nenhum contato, nunca teve nenhuma pretensão de escrever um livro, a estrutura de um livro. Ele dá os fundamentos, aquelas estacas principais para uma pessoa, vamos chamar assim, leiga, conhecer minimamente esses fundamentos. Então são aulas que eu pego, por exemplo, eu tenho uma aula que é sobre a jornada do herói, que é uma estrutura muito conhecida de roteiristas e tal. Eu pego o filme O Guerra nas Estrelas, o primeiro, e detalho cada etapa. Então é uma coisa bem didática, bem palatável para quem nunca teve contato. As primeiras aulas eu explico o que é a escrita terapêutica, o que é a escrita criativa, e a escrita terapêutica ela depende muito da sua criatividade. E esse curso, esse método, né, essa ideia da escrita que eu chamo de escrita curativa, é justamente essa interseção entre a escrita terapêutica, o diário, e a escrita criativa que pode se desenvolver de várias formas, inclusive em roteiros. São histórias que têm uma estrutura com princípio, meio e fim, e arco de personagens, arco da história, e também são outras aulas. Bom, eu vou falar aqui um pouquinho de onde surgiu essa minha ideia. Na verdade, nem foi uma ideia, foi uma coisa que eu fui reunindo durante a vida, foi super intuitivo e já estava pronta. Eu escrevo, eu tenho diários, eu estou aqui agora, eu tô aqui numa patisserie turca aqui em Londres. Espero que até que eu tô com o meu fonezinho, né, que não esteja atrapalhando o barulho do ambiente, porque eu tô aqui de bobeira, então resolvi gravar esse stories, né. Eu desde 10 anos eu escrevo em diários. E sou a pessoa dos caderninhos na bolsa, cadernões. Sabe, aquela pessoa, eu me entendo escrevendo, sempre foi assim. Quando eu comecei, eu tinha ainda 9 anos, pedi de presente de Natal meu diário, eu me sentia solitária e gostava, sabe, escrevia para mim mesma, e eu hoje em dia ainda trago ele comigo, esse diário, e é muito engraçado, porque aí eu falo assim, querido diário, o que seria de mim se não fosse você, tipo, só você me entende, não sei o quê. E eu sei que isso vai ressoar com muita gente também, que às vezes se sente incompreendida, solitária, que não se sente ouvida. E eu, como uma criança de 9 anos, depois fiz 10, eu precisava disso. E fiquei escrevendo ao longo da vida,
sempre. Lá para a década de 1980, um cara chamado, um psicólogo chamado Penn Baker, ele fez vários estudos e através de comprovação científicas com várias pessoas e grupos de pessoas, ele chegou à conclusão que a escrita, que ele veio a chamar de escrita terapêutica ou escrita expressiva, que ela cura, inclusive doenças físicas, porque aí tudo é a mesma história, né? Você tem camadas. Eu acredito que o corpo é o último lugar em que os desequilíbrios, não vou nem chamar doenças, se manifestam, né? Porque pode ser um simples mal-estar, ou podem ser doenças realmente sérias, né? Elas começam em outros níveis e vão para o mental, para o emocional e infalivelmente vão parar no corpo. Essa é a escrita terapêutica. Em 2010, eu escrevi um livro e tudo surgiu por causa dessa experiência com esse meu livro. Eu estava com um sapo daqueles assim que não passavam da garganta, não passavam. Eu sempre fiz psicanálise, quer dizer, parava, voltava, ia para outro, mudava e tal, mas fiz ao longo da minha vida, devo ter feito, se eu somar tudo, lá uns 25, 30 anos. E a minha primeira psicanalista, muito engraçada, porque eu sou jornalista, e ela lia as matérias que eu escrevia no jornal, na época no Jornal do Brasil, eu tinha 20 e poucos anos, hoje tenho 64, ou seja, só para dizer que eu tenho um bom tempo, e ela dizia que ela não entendia como eu podia escrever as coisas tão organizadas, tão claras, tão bem escritas, e na hora de falar sobre meus sentimentos e tal, eu era confusa, embolada e tal, né? Você vê que as coisas demoram, né? Demorou, sei lá, uns 40 anos para eu prestar atenção nisso. Aquela analista, que nem foi das melhores, assim, para eu ouvir isso, né? E na época que eu tava com esse sapo, voltando aí mais para perto, aqui para 2010, eu estava tendo sessões de análises 3 vezes por semana, e eu falava aquele negócio que foi uma traição de alma que aconteceu comigo, né? Eu me senti usada, me senti tudo, e indignada, nossa, assim, um liquidificador de sentimentos ruins, e falava, e parecia que aquilo não chegava a lugar nenhum. E eu acabou assim, que foi uma coisa tão espontânea, né, que não foi uma coisa que eu pensei, vou escrever um livro para ficar boa disso. Eu simplesmente escrevi um livro contando essa minha experiência, mas eu usei um alter ego, né, que no caso se chamava Sofia. Eu não escrevi esse livro sozinha, isso é um outro ponto bem importante. Por que você não escreveu sozinha? Foi ótimo que eu não escrevi sozinha, porque a minha coautora, a gente se divertiu muito e só acrescentou, mas principalmente porque, embora eu fosse uma jornalista, embora todo mundo elogiasse a minha escrita, eu não me sentia capaz, eu não tinha autoconfiança, sabe? E hoje em dia, outra coisa aí que ganhou um novo rótulo, mas que para mim serviu muito, que é a tal da síndrome do impostor, né? Eu tive, abrindo parênteses, eu tive uma síndrome de pânico, exatamente, que hoje em dia eu vejo que foi exatamente por causa da síndrome do impostor. Volta para o livro, volta para 2010.
Esse livro não foi uma coisa que eu fiquei só sentada, nem ela, escrevendo tudo, as minhas experiências, mas eu saí em campo, eu sou uma repórter, eu tenho essa alma de repórter, e fui entrevistando mulheres que passaram pela mesma experiência, psicólogos, psicanalistas, pessoas que estavam do outro lado, né? Vamos dizer assim, que eu estava... essa coisa que eu sofri, né, foi no caso, vou falar aqui, eu fui casada há 5 anos com o meu marido, que ele era um gay no armário. Hoje em dia está fora do armário, graças a Deus. E quando eu soube daquilo, aquilo ali, sabe, foi assim uma coisa para mim de falsidade ideológica, sabe? Que, tipo, quem é você? Você nunca foi não era a questão, porque traiu com homem, traiu com mulher, não é nada disso, não passa por aí, não é dessa esfera. Foi da esfera de que era uma pessoa que durante 5 anos, e depois a gente continuou amigos e tal, se mostrava quem não era, né? Os outros anos fora da amizade, não vou nem comentar, mas esses anos que a gente estava casada foi sempre um teatro, né? Aquilo ali para mim foi teve um impacto violentíssimo. Eu posso imaginar as pessoas que são casadas até 30 e tantos anos, né? Como elas se sentem, essas mulheres, como elas se sentem, né? Porque se fala muito do lado, ai, coitado, porque não teve coragem, porque a pressão da sociedade, petiti pototó, mas ninguém, eu ouço muito pouco, e foi esse o meu livro, né, sobre as mulheres, né, que passam a vida, às vezes a grande parte da vida, né, a maior parte da vida, numa mentira, vivendo uma mentira que elas não sabem que estão vivendo a mentira, né? E quando vai ver, são lá com 50 e tantos anos e tal, 60, sacrificaram a vida delas em prol de uma mentira, né? Da mentira do outro. E aí esse livro foi isso, né? Eu tenho, assim, 99%, acho que os meus amigos são gays, eu me dou muito bem, gosto, sabe? Fora do armário, diga-se de passagem, né? Preferencialmente. E aí conversei com muitos deles, eles me ajudaram, né? Claro que eu tenho empatia, tem um amigo que eu amo mesmo, e ele chegou a ficar noivo também nessa forçação de barra e tal. E beleza e tal, né? E aí esse livro, primeiramente ele me deu a vontade de seguir uma carreira de roteirista, ele me deu uma satisfação incrível, mas não é nem isso que eu quero falar aqui nessa live. Ele me curou. Foi uma coisa mágica. Aliás, ele não apenas curou aquela coisa que eu tava com aquela coisa entalada, né? Aquele mal-estar, ele me proporcionou uma felicidade, quase que uma euforia enorme. Ele foi opcionado para o cinema, para ser feito filme. Vários produtores já fizeram aí umas peças no Brasil, inclusive, diga-se de passagem, sem pedir os direitos nem pagar, muito menos, né? Mas, enfim, porque é uma história que muita gente se conecta, porque é muito comum, né? É muito comum. Mas aí, beleza, isso eu falei que eu lancei em 2010, teve a coisa de cinema e eu fiquei empolgadíssima e finalmente em 2020 eu vim aqui para Londres, onde eu estou agora, e fiz o mestrado em roteiro, né, em cinema, e uma especialização em roteiro. E até aí, a ficha, juro por Deus, ainda não tinha caído, né? Foi uma coisa recente, de 1 ano e pouco atrás, que eu resolvi juntar toda essa minha experiência com a escrita terapêutica que eu já fazia sem nenhuma orientação. Sempre fiz
fiz naturalmente, com essa outra também que foi absolutamente intuitiva, né? E eu falei, gente, isso assim você pode transformar com os meus conhecimentos de roteiro, que hoje em dia eu tenho, né? Você pode transformar várias feridas, várias dores, frustrações, coisa de infância, em histórias, e com isso eu posso levar para muita gente, e hoje em dia essa é a minha missão. Eu chamo esse conceito de escrita curativa. Eu desenvolvi um método que ainda não registrei, mas possivelmente vai se chamar Narrar. E aí tenho estudado muito, fui estudar neurociência, psicologia, escrita terapêutica, enfim. E eu vi que eu encontrei respaldo científico para o que eu fiz absolutamente vindo do coração, uma coisa absolutamente da minha intuição. Inclusive eu estou escrevendo aqui um paper para ver se eu publico numa revista científica e muito possivelmente, ainda não sei, estou pensando em levar esse estudo à frente para um doutorado. Ainda não tomei essa decisão, que é uma decisão assim bem importante, né? Porque vai me ocupar todo o meu tempo e eu quero muito levar isso adiante, né? Isso aqui virou praticamente, isso aqui é uma conversa, né? Como dizer hoje, um podcast, um monólogo. Mas eu vou estruturar, é um convite para essa aula, que eu quero explicar melhor o que eu acabei de contar aqui, né? Essa estrutura que eu fiz. Esse mini curso, todo mundo que eu dou essas mentorias, que podem ser individuais ou em grupo, eu recomendo vivamente que faça o mini curso. Inclusive quem faz tem desconto da mentoria, porque são os fundamentos, sabe? São os pilares que é importante entender que tudo começa dali. É dali que a gente vai construir essas histórias que qualquer ser humano, você só precisa de papel e caneta, provavelmente um pouquinho maior, um computador, pode fazer um podcast, você pode fazer um roteiro, você pode escrever um conto, você pode fazer milhares de produtos com a escrita criativa e terapêutica, ou seja, essa escrita curativa, essa escrita que vem do coração, para transformar as suas dores, dores até de outras pessoas, né? Não cheguei a esse ponto não, mas é um campo aberto para descobertas. Então é isso, anotem aí, espero que todo mundo já tenha anotado. Eu falei 7, 8, 9, 10. Não, 11 da noite aqui. Nossa, vai ser tarde. Eu vou botar aqui. Eu vou pensar aqui melhor. Ok, dia 23 está marcado. Eu vou ver se eu faço essa aula um pouquinho mais cedo, senão vai ficar muito tarde para mim. Tá? Mas assim, já save the date aí, dia 23 de junho. A gente tá junto. Se você não puder comparecer pessoalmente, ao vivo, eu vou mandar, eu posso mandar o vídeo gravado, tá bom? Então, espero vocês lá.